eu me chamo Ana Paula, sou membro da SIC Jovem, sou formada em Engenharia Mecânica, atuo como engenheira do produto na Randon Corp e hoje a gente vai falar sobre uma pauta bem importante, o equilíbrio entre o profissional e a vida pessoal. Vivemos num mundo onde as demandas estão cada vez mais intensas e conseguir encontrar esse equilíbrio entre o profissional e a vida pessoal se faz necessário. E para dividir essa mediação comigo, o meu colega Matheus. Olá, sejam todos bem-vindos. E eu sou o Matheus, sou psicólogo também, trabalho no meio dessa loucura do mundo entre saúde e trabalho, sou membro também da SIC Jovem e a gente vai fazer aqui algumas questões para a gente falar um pouco sobre a importância desse equilíbrio entre saúde mental, estresse, burnout, entre temas que estão em pauta que a gente tem que falar e não pode ficar de fora no trabalho. E aqui comigo agora, para dar início a esse bate-papo, a gente está aqui com a Bianca Zanese. Faça as apresentações para nós, Ana Bianca. Olá, tudo bem? Eu sou a Bianca Zanese, estou como diretora de RH da Vitivinícola Jolimon, sou formada em gestão de recursos humanos, tenho pós em gestão estratégica e estou cursando psicologia, estou aí na finaleira já, logo sou colega. É colega já. Já atuo no mundo corporativo voltado a RH há mais de 11 anos, então tenho um pouquinho de repertório para ajudar aí no bate-papo hoje sobre essa loucura, o dinamismo da nossa vida corporativa, e acho que vai ser bem bacana. Com certeza. Muito obrigada, Bianca. Com certeza tem muito a agregar com toda essa tua bagagem. E para ajudar e enriquecer essa mesa, estamos aqui com o Jonathan, como nosso convidado também. Jonathan? Perfeito. Sou Jonathan Colombo, sou médico responsável pelo PCMSO das empresas Marco Polo de Caxias, médico de trabalho, perito concursado aqui da nossa prefeitura e também sou sócio proprietário da Dignitar Medicina do Trabalho. Estou aí há quase 15 anos trabalhando com saúde ocupacional e com o passar do tempo a gente vem observando esse aumento aí na demanda e na procura por atendimento de saúde mental. Então é um tema bem relevante para ser discutido hoje. E é muito importante a gente começar a falar disso tudo, né, Bianca e Jonathan, nessas questões também sobre... A gente fala muito sobre estresse, parece que está todo mundo sempre estressado. E a questão do estresse, a gente parece que se tornou comum também a gente falar de estresse. Todo mundo traz, tô estressado, mas traga um pouquinho para nós, assim, até vou te perguntar, até para ti, Bianca, mas fica aberto aqui para todo mundo trazer. O que é o estresse? A questão de estresse crônico, tem diferença ou não tem? O que a gente entende como estresse, em certo sentido? Sim. Sabe que o estresse ele nos ajudou a evoluir como ser humano, né? A gente está adaptado à questão do estresse desde o tempo da pré-história. Uhum. O que acontece com as nossas demandas de hoje em dia é que ele acaba se tornando crônico, né? Então, se alguns autores falam ainda uma epidemia de estresse. Por quê? A gente está num mundo globalizado, num mundo hiperconectado, a gente está sempre necessitando aprender novas habilidades, está sempre conectado com o trabalho, e esse estresse crônico, esse cansaço não tratado pode levar a uma fadiga que leva ao adoecimento. Então, o estresse crônico está muito relacionado com as nossas relações de hoje em dia, ocupacionais, profissionais, e principalmente hoje eu acho que o maior contribuinte disso é as nossas telas, nossa tecnologia, que a gente está sempre ligado com o trabalho ali o tempo inteiro. E quando a gente fala de crônico, é porque ele já está fora do normal. Já está fora do normal. O estresse, tu tem estresse o dia inteiro para estacionar, para enfrentar a fila do caixa do supermercado. O problema é quando ele se torna crônico. Tu não desliga, tu não desconecta do estresse relacionado ao trabalho. Aqui nós vamos falar principalmente do ocupacional, mas de uma relação conjugal conflituosa, problemas de doença na família, problemas financeiros. Então é difícil desligar mesmo hoje em dia. Como o Jonathan falou, o estresse isolado, ele é evolutivo, né? Mas o crônico é como se ele fosse uma tempestade, e aí o nosso organismo está recebendo ali uma carga de cortisol frequentemente, e com isso ele começa a desencadear outras relações, né? Então, hoje o estresse, pensando num lado muito psicológico, ele está associado a dormir mal,
né? A fadiga que a gente começa a sentir, ao fato de tu tá sempre pensando no futuro. Tu vive no futuro. Tu não vive no presente, no aqui e o agora. Porque o estresse é isso, ele é a celeridade. Vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. O que eu preciso estar em hiperfoco não, mas assim, hipervigilante o tempo todo, né? Então, ele acarreta uma sucessão de consequências que faz com que o nosso organismo, ele tente se adaptar, mas a carga ele é muito grande. Né? Exatamente. E eu percebo assim, conversando com as pessoas e até o próprio ambiente de trabalho, né? Eu conversando com as pessoas falam que estão exaustas, estão cansadas, estão estressadas. Olhando para as empresas, a gente vê que as empresas têm olhado mais para a saúde mental, para o bem-estar do colaborador, têm investido mais nisso. E eu fico pensando assim, por que a gente tem notado daqui a pouco até um adoecimento coletivo, assim, em função de exaustão, assim? Teria uma razão para isso estar acontecendo, de fato? E às vezes não tá com sensação, parece que até existe uma competição de quem tá mais cansado. Eu tô cansado, eu tô mais cansado. Tipo, virou uma competição de certo modo. O que acontece é que as doenças mentais, elas são mais estigmatizantes porque é uma vulnerabilidade sua, é uma predisposição sua. O burnout eu cheguei ao meu limite. Veja aqui, como eu trabalho, eu estou com burnout. Ele é menos estigmatizante, eu vejo desse ponto de vista. E as empresas têm investido bastante, têm tentado investir. É uma pauta relativamente nova, e faz um pouco mais de uma década que a gente está falando mais de saúde mental. Antes era Lerdort, antes era perda auditiva. Então eu acho que agora as empresas estão mais voltadas para isso, porque é o que está gerando afastamento, está impactando na produtividade, está causando presenteísmo, aumento do absenteísmo. Tem estudo aí mostrando que cada dólar investido em saúde mental, a empresa retorna 5 em produtividade, em ganhos. Então é bem importante atacar essa parte. Mas sim, realmente a gente vive, e tem autores confirmando, a gente vive uma epidemia de estresse, de cansaço, de fadiga. Uma vez era bonito, né, a gente falar assim, nossa, eu trabalho muito, eu tenho X horas de reuniões, né, e eu acho que do processo também evolutivo, a gente viu uma carga muito maior para a área masculina, até porque a mulher não estava no meio do ambiente de trabalho, né, então essa carga fazia com que fosse bonito o homem chegar em casa e dizer assim, nossa, eu estou muito cansado. Né? E aí a mulher foi ganhando seu espaço e ela precisava trabalhar tanto quanto para adquirir o seu espaço também. E começou esse movimento de quem trabalha mais, né? E que nem tu falou assim, é tão bonito a gente... bonito não. É tão comum a gente ouvir falar assim, nossa, eu tô cansada. Não, mas eu tive X projetos que eu entreguei. Não, gente, é verdade. Né? A gente tem que começar a tirar esse estigma de que o trabalho é bonito, mas é muito cultural. Muito cultural. Então, a entrada do home office também foi uma quebra de paradigma, né? A pessoa tá em casa trabalhando? Não tá assim, ela tem que fazer as entregas dela. Exatamente. E parece até estranho quando alguém te chega e fala, nossa, eu tô tranquilo assim de trabalho. As pessoas te olham, não tá, tem alguma coisa que não tá. Tudo não tá coerente. Parece que é estranho, tu também não tá conseguindo te organizar, tu conseguir trabalhar com tudo isso. E talvez a gente falasse até um pouco de história de mundo, talvez a gente está tendo um dos primeiros relatos de exaustão datadas. Eu lembro de faculdade. A gente não falava de burnout há 10 anos atrás. A gente falava um pouquinho. Agora Sim. A gente começou a olhar, nossa, tudo é burnout. É que a gente está escravo da tecnologia. Então a gente não se... pouco mais de 10 anos atrás, tu ia para casa, tu meio que desligava. Tu ainda podia ter o e-mail, a ligação, mas o WhatsApp tu tá 100% do tempo conectado com os teus colegas de trabalho. Então, se surgir alguma demanda, alguma dúvida, tu vai ser contatado. Imediatamente. Imediatamente. Acho que isso aí ajuda a aumentar a carga de estresse. Mas é interessante que tu falou do burnout, porque no final do século XVIII teve uma comoção assim semelhante, digamos, né, a doença da moda no final do século XVIII, por causa do maquinário a vapor, a gente está trabalhando mais, era a neurastenia. Sintomas muito semelhantes ao burnout, né, era a doença da moda, os neurologistas falavam muito dela. E por causa do avanço da tecnologia que eles experimentaram naquela época, né? Linhas de produção, maquinário o tempo inteiro ligado, que não tinha antes, era mais artesanal, era um processo mais manufaturado. O impacto da tecnologia, eles começaram a descrever esse processo de exaustão lá.
Com a virada do século ali, ficou visto que a neurastenia não estava muito bem explicada, então ela acabou entrando em desuso. E na metade do século passado, que começou a se falar a primeira vez que se falou de burnout foi pelo Freudenberg. Ele experimentou o burnout e foi a primeira vez que se tem relato da síndrome de burnout. Então, para ver que em momentos de avanço tecnológico a gente sente essa exaustão. E agora, talvez pela tecnologia mesmo, pela informatização dos processos e como a Bianca falou, pela celeridade dos processos, das conexões. Então, se a gente vai pensar que a tecnologia está mudando a cada 3 meses... Hoje, o avanço é mais rápido. Eu ia comentar, a gente tem uma disrupção da tecnologia muito maior nessa nossa geração, né, do que antigamente. Então, se isso já foi mapeado lá atrás por esse avanço e sair dessa parte mais manufaturada, talvez um processo mais lento, e a gente ver numa aceleração constante e cada vez maior... A tendência é que piore. Complicado. É por isso que a gente precisa pensar em estratégias para combater isso, né? Porque não vai deixar de existir. Vai mudar o nome. Vai mudar o nome, né? Mas vai sempre existir. Mas vai sempre existir. E aí, o que a gente vai fazer em contrapartida para lidar com isso? Porque a gente tem que pensar que estão vindo novas gerações aí no mercado de trabalho, que a gente também se torna corresponsável por educar eles a como é que eles vão encarar isso, né? Porque hoje eu tenho o meu chat, que é o Teams aqui da empresa, eu tenho o meu Outlook, eu tenho o WhatsApp, eu tenho todas as... Tipo, não tem desculpa para eu não responder. Não, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o que eu vou cobrar? Hoje eu tô numa posição de gestão, então o que eu vou cobrar do meu time? Eu quero que eles respondam fora de horário de trabalho. Às vezes mesmo nas férias. Exato. E assim... é férias. Férias é férias. Se eu, gestor, estou ali respondendo nas férias, automaticamente estou passando uma imagem para os times de que se eu, gestor, eu também espero isso de ti. Qual que é o tratamento para o cansaço que evolui, e que se não tratado evolui para fadiga, que se não tratado pode evoluir para adoecimento físico e mental? É descanso. Por mais óbvio que pareça, é o descanso. E o descanso não é estar no sofá com o celular, né? Não é. É desligar das tecnologias, focar em relacionamento fora do trabalho, familiar, com amizade, fazer atividade física, priorizar outros gostos que você tenha, aprender novas coisas, né? Novos hobbies, novas áreas de conhecimento, para poder desligar do trabalho. Desconectar. Né? Como tá difícil, como tá tudo tão acessível, tão fácil, tão na mão, é muito difícil. É difícil. Se policiar, desligar o piloto automático e se manter realmente presente ali numa confraternização, com certeza. Na família, fora do trabalho, fazer esse desligamento de fato, né? Acho que é importante ter um momento do dia ali para desligar completamente da tecnologia, porque senão ela te suga para dentro do teu trabalho e tu não desliga, daí tu vai viver 24 horas em função do trabalho, tu vai fadigar, tu vai cansar. Dentro das corporações, assim, que é muito comum, a gente começou a perceber bastante isso em frentes de desenvolvimento de times, é fazer a recolha do celular. Olha que louco. Né? Meu Deus. Isso é algo que a gente tem que pensar, assim, às vezes não vamos recolher, mas o que a gente vai fazer para inibir que as pessoas peguem o celular e olhem? Porque é tão rapidinho, entrou uma notificação, é só tu olhar, né? Não, na verdade, a gente vai ter 3 horas de treinamento agora, 3 horas que a gente quer que tu esteja presente. Quais vão ser as estratégias que a gente vai utilizar? E a gente tem que pensar em alternativas para daqui a pouco não ser chamado de arcaico. Isso, diante do que a gente está promovendo. A tecnologia. Isso, exato. Mas tu vê, né, a gente está fazendo um caminho inverso, onde lá atrás se queria muito estar com tudo na palma da mão, e hoje isso aqui acaba sendo um copo de veneno que tu vai tomando aos poucos, que daí tu não se desliga. Não se desliga. Quando vê tu está doente, tá estressado, tá predisposto a um adoecimento, ter um transtorno de doença mental, um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, um transtorno adaptativo, porque a tecnologia ela te suga, ela que te exaure o tempo inteiro, né? Então tu tem que aprender a desconectar e usar ela a teu benefício e não para te adoecer. Exatamente. Os videozinhos ali, né? 15 segundos, é uma carga de dopamina que tu recebe, daí tu quer mais, tu quer mais, e tu fica uma hora vendo e quando tu terminou de ver, tu não lembra nem o que tu viu. Não é produtivo, é só para te dar uma descarga de dopamina instantânea, mas ela não serve para absolutamente nada. Então tu consiga essa dopamina de formas mais relevantes.
E como a gente sente, não sei se vocês também têm esse sentimento, mas passar um tempo ali alto, meia hora na tela, tu não fica com uma certa ansiedade, assim, tu não parece que tá 100% no teu bem-estar de fato, né? Sim, com certeza. É bem documentado o aumento de ansiedade que o celular tem causado, e principalmente nos jovens que estão expostos nessa tecnologia aí desde criança. É o mundo idealizado ali, e isso aí aumenta com certeza a carga de ansiedade e adoecimento. A gente já tem relato disso, né? E agora trazendo, olhando assim para o lado individual, mas trazendo uma pauta que até tá super em alta, todo mundo tá comentando, será que essa escala 6:1 tem alguma influência assim no impacto de saúde mental das pessoas, de permitir um descanso talvez um pouco menor, algo nesse sentido? Tem alguma conexão? Olha, esse tema na nossa última reunião de SIC e deu muito o que falar. É um tema que está na mesa, né? Está em pauta, porque tem impacto econômico, certamente o mais descanso seria melhor, né? O problema é que no Brasil os salários são baixos. Tu vai implementar uma outra escala, a pessoa vai fazer Uber, ela vai fazer um bico, ela vai descansar talvez ainda menos. Eu acho que tem que ser discutido, mas com certeza a questão do descanso versus horas trabalhadas é bem relevante para o impacto na saúde mental e no adoecimento. Sabe que tu trouxe um ponto agora que eu estava conversando esses dias sobre isso. A gente fala assim, nossa, eu precisava que meu dia tivesse mais horas. Mas aí eu pergunto, e o que tu ia fazer nessas horas? Tu ia achar coisa pra fazer? Ia trabalhar mais. Que isso que o Jonathan trouxe, né? Então, talvez uma redução ali, o pessoal ia se ocupar de outra maneira, em outra função, né? Naquele período. Pode ser também. Porque a gente tem essa tendência, né? Com certeza. A gente fatalmente, tem livre, tu acha alguma coisa. Fatalmente, o salário vai diminuir. Não pode diminuir. Daí o empresário tu vai ter menos horas trabalhadas, teu salário vai ser menor. Então tu vai acabar demitindo e contratando outro por um salário menor, e essa pessoa, para suprir a sua demanda ali da familiar, ela vai arranjar outra coisa para fazer, e daí sim não vai ter menos descanso ainda. Não tô querendo dizer que não tô querendo dizer que 6:1 deve ser mantida ou não discutida, mas tem que analisar o que pode acontecer ao se modificar ela, né? Eu vejo que é um cascateamento, né? Hoje o Brasil tem grandes empresários, mas em sua maioria os comércios que não são de pessoas assim com alto poder aquisitivo, que têm redes, são maioria. Então, assim, isso vai impactar diretamente. 70% do nosso PIB é serviço, né? E micro e pequenas empresas. Então, esse empreendedor também não tem como bancar esse salário numa escala reduzida, né? E o que talvez as pessoas que não estão assim dentro das áreas de RH envolvido, né, não estão efetivamente, não leram o que significa, mas a escala 6:1, ela não faz com que a pessoa que trabalha de segunda a sexta tenha a mesma carga horária de uma pessoa que trabalha 6 dias na semana. Então, ela tem um horário reduzido durante o dia. Ela não trabalha as 8 horas consecutivas, né? Entendi. E para que isso? Para que a compensação do horário aconteça no sábado ou no domingo, enfim, né? E quem trabalha de segunda a sexta trabalha mais para compensar os 2 dias de folga. Exatamente. E muito do que o Jonathan trouxe, assim, é um ponto de vista que eu tenho. Do tipo, a pessoa vai precisar de um complemento de renda. Como é que vai vir esse complemento? Precisando trabalhar mais? E com certeza ela vai trabalhar mais do que na escala 6:1. Mais do que na escala 6:1 e com certeza algum trabalho não seletista, né? Algum bico em que ela não tem controle, que ela vai trabalhar ainda mais. Então, e que corre um risco ocupacional muito maior. Muito maior, com certeza. Né? Porque quem está disposto a abrir esse espaço para um trabalho não seletista está na informalidade. E aí ele não cumpre com diversas regras que tem que cumprir, né? Se aquela posição fosse devidamente registrada. Então, assim, sim, concordo que tem que ser discutido, mas acho que os impactos são muito grandes se a gente seguir em extinguir esse tipo de escala. E até a própria escala 6:1, ela levantou para nós, quando a gente conversou, uma discussão totalmente bem social, do sentido que os próprios indicadores de países que estão fazendo isso hoje têm uma forma de locomoção, uma forma de trabalho muito diferente, que até assim, é muito disparelho a gente vem falar sobre isso. Mas traz uma outra discussão. Será que a gente não tem que falar sobre o nosso modelo de trabalho atual? Que a gente vai praticando ele desde a Revolução Industrial, vai fazendo pequenos ajustes,
houveram muitos ajustes, mas será que a gente não está tendo que pensar e começar a olhar para isso? Talvez não está vindo uma nova revolução de forma de trabalho? Então, a gente trouxe muito isso para a mesa também quando a gente conversou, e acho que é uma pauta bem importante. Talvez não seja falar do 6x1, sou a favor ou contra, mas é olhar, tá, como é que a nossa forma de trabalho está sendo agora? Se de fato mudar a escala vai resolver, né? E acho que, indo de encontro a isso até, Matheus, a gente pode começar a olhar para nós mesmos, né? Como eu posso mudar? Estou sentindo esses check dos indícios de um burnout, a gente está numa geração sobrecarregada, de fato, mais metas, fazendo mais com menos, muitas vezes, né? As metas cada vez maiores, a cobrança, a pressão. Hoje em dia até um diploma, um curso, assim, que antigamente o acesso era menor, hoje então está mais fácil, então tem aquela cobrança, não, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ter. Mais pós-graduação. Exato, e mais. E aí a gente pode daqui a pouco estar olhando para nós mesmos, né? Como que a gente poderia achar uma solução para isso? De maneira individual, ou daqui a pouco até mesmo dentro das empresas, que a gente já vê elas olhando para essa questão da saúde mental, investindo no bem-estar dos colaboradores, tendo em vista que a gente tem notado isso que nós estamos trazendo aqui, os impactos dessas disrupções de tecnologia, da forma de trabalho, como o Matheus trouxe. Então, assim, daqui a pouco a gente pode achar uma solução para que a gente consiga trazer algumas dicas daqui a pouco, para que a gente consiga se tirar o piloto automático, como eu trouxe, e tentar se policiar, assim, para tentar realmente encontrar esse equilíbrio da saúde mental e manter uma qualidade de vida boa, né? Pois é. Eu acho que os dois lados são responsáveis pela saúde mental, a empresa e o trabalhador. A primeira coisa, o trabalhador tem que perguntar se aquele trabalho faz sentido para ele. Vem a questão do autoconhecimento, né? Buscar um autoconhecimento nesse sentido. Se faz, ele tem que investir. Ele tem que investir alguns cuidados na hora de trabalho. Aproveitar as pausas que as empresas oferecem, porque a gente quer fazer o que não fez naquela pausa ali, não aproveita ela. Ter momentos ali durante a tua jornada de trabalho para desligar, para relaxar, fazer um alongamento. Não estou falando de meia hora de ginástica, estou falando de menos de 1 minuto de alongamento para relaxar, espairecer, olhar para longe. Hierarquizar as tuas demandas. O prioritário tu faz primeiro para não ficar te gerando ansiedade depois. Então são pequenas coisas que tu vai fazendo ali na tua jornada de trabalho para mitigar esse estresse, essa demanda enorme que a gente tem hoje com o nosso tipo de jornada de trabalho. Já da parte das empresas, até pelas se prevenirem assim juridicamente, eu te falaria, mas também para melhorar a produtividade, presenteísmo, absenteísmo, é atacar ali o que alguns estudiosos falam que são algumas das principais causas do burnout. Sobrecarga de trabalho. Programas que modifiquem isso. Falta de autonomia, tu não tem a ferramenta para exercer o teu trabalho, tu não tem liberdade para fazer o que tu acha que tem que ser feito. Falta de sentido de equidade, de justiça no ambiente de trabalho. Falta bem importante também, né? Falta de reconhecimento, de valorização. Os estudos mostram aí que a retenção de talento ela se dá muito mais por causa da falta de reconhecimento e de elogio do que por causa da questão salarial. Então isso é bem interessante também. E a empresa também ela tem que atacar a questão de valores conflitantes do funcionário com os valores da instituição. Então, de repente, investir em processos de recrutamento mais personalizados para os seus valores, para selecionar melhores candidatos e evitar esse embate de valores que pode, na frente, gerar adoecimento, afastamento, demandas judiciais. Eu vejo assim. Perfeito. Essa questão do fit cultural, assim, né? A empresa, ela é muito jovem. Tu vai trazer alguém, sei lá, com uma idade mais avançada, mas ele tem um perfil jovem, vai casar, vai dar certo, a pessoa vai entrar com as confraternizações, com os eventos que tem, né? Agora, não, a empresa, ela é muito processual. Tu traz alguém que quer fazer
o mundo acontecer em semanas, Vai a enlouquecer todo mundo. pessoa vai quebrar. ficar extremamente Frustrada. ansiosa, frustrada, e consequentemente isso vai gerar um estresse para quem tá ali dentro, Com certeza. né? Então, assim, tem que ser analisado esse fit cultural. Hoje, nós temos algumas iniciativas na Judmon, que eu acho que é bacana a gente falar, porque, assim, o investimento não é alto. A gente tem, tanto para Caxias do Sul, quanto para Canela e Gramado, uma psicóloga aqui, uma psicóloga lá. E a gente tem atendimento uma vez por semana, né? Diferente da psicoterapia de clínica, é uma escuta ativa que ela filtra, e o que é interessante ela traz para dentro da área de RH. O que é extremamente pessoal não vem para dentro, né? E assim, 30 minutos ali, né? O investimento é muito baixo pro reconhecimento que a gente tem desse benefício. E a gente vende como um benefício para atrair os funcionários. Com certeza, na Marco Polo a gente tem o Psicoapoia, que é um trabalho desenvolvido em paralelo com as psicólogas do SESC, que é por livre demanda, por encaminhamento médico ou por alguma queixa que chegou na assistência social, a gente consegue encaminhar esse funcionário para atendimento. E que nem, mais ou menos que nem a Bianca falou, conforme a situação vai para alguma demanda de RH ou vai para uma questão de atendimento individualizado ali. As empresas têm priorizado mais isso e eu acho importante. Imagina tu pensar em atendimento psicológico gratuito para um funcionário há 10 anos atrás. Acho que Não se via necessidade, talvez, não se via, não se pensava, tinha uma coisa estigmatizada. Eu ia dizer um tabu, né? E aquele discurso bem produtivo, né? Eu não vou tirar meu cara da produção pra ficar falando. Eu prefiro deixar ele com presenteísmo produzindo menos e com a cabeça bitolada. Sim. Exato. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque nem sempre quando você está lá presente, você está sendo produtivo, né? Isso. Então, essa pausa, esse descanso, trazer para uma conversa, trazer para alguma atividade, assim, para que tu possa causar esse bem-estar, vai te gerar uma produtividade maior depois, mais resultado. Com certeza, porque tu vai deixar ele lá às 8 horas do dia trabalhando atucanado, ele vai render menos. E ele vai adoecer mais rápido, ele vai se afastar mais. Então ele vai impactar os teus indicadores. Com certeza, e até uma falta de retenção, né? Falta de retenção. Como tu trouxe ali, observar se o teu trabalho realmente tem valor para ti, se é o que tu gosta. E aí, nesses momentos de ansiedade, de não estar sendo reconhecido, como vocês trouxeram, de não ter uma escuta ativa ali, a gente pode vir a pensar, será que eu tô no lugar certo, né? E aí causa essa falta de retenção, que né? eu tô fazendo aqui, né? Eu já acordo de manhã, o que eu tô fazendo Sem aqui? vontade de ir trabalhar. Sem vontade de ir. E o pior ainda é o que por necessidade acaba ficando. Sim. Ele vai adoecer. A gente sabe ali que para essas questões principalmente do burnout, a gente tem dois pontos de personalidade ali que são mais suscetíveis, que é o neurótico e o perfeccionista. Eles são muito mais vulneráveis, então as empresas têm que cuidar porque vai acabar adoecendo. Tinha mais essa pecha ali de começar o melhor funcionário adoece, mas na verdade é mais relacionado a alguns traços de personalidade, experiências, vivências familiares, tuas questões de afeto, tua genética, tua hereditariedade, como tu foi criado, mas acho que é um ponto de atenção para as empresas cuidar realmente desses perfis e não perder bons valores porque não investiu em nada em área de saúde mental. Exato. E assim, tem retorno isso, né? Com certeza. E não só pensando, a gente está falando extremamente aqui voltado a uma área de saúde, mas tem outras ações que dentro das empresas a gente consegue fazer para promover um bom ambiente, né? Uma linha de escuta ativa que seja anônima, a pessoa vai ali e fala o que ela quer, tu recebe, e aí tem que ter esse filtro de quem vai receber, e aí isso multiplica em ações. É uma outra coisa. Comemorar, né? As comemorações, isso é muito importante. As pequenas comemorações, né? Pequenas comemorações. Bateu a meta. Vamos fazer alguma coisa. A gente, assim, foi acima da meta. Esse mês não deu. Vamos pensar em alguma coisa. A gente não precisa comemorar, mas a gente pode fazer alguma ação. Sim. Né? Não só reunião para esporro, né? Para cobrança. Vamos comemorar. A maior parte do tempo a gente consegue fazer o que foi proposto. Então, aproveitar esses momentos. Porque senão fica reunião é só para esporro, é só para cobrança. Exato. As pessoas têm medo, vem um convite lá no reunião. De reunião é apavorante. O batimento vai lá em cima. Exatamente. E outras ações de confraternização, né? Assim, entre os setores mesmo, né? Vamos fazer café da manhã nós aqui, cada um traz alguma coisa, dá uma descontraída, né? Às vezes 5, 10 minutos que tu troca ideia com outra pessoa, sei lá, às vezes eu falo pras gurias assim, tem um e-mail que não tá indo.
chama alguém pra ler o e-mail contigo, Sim. troca uma ideia, 2 minutos que Verdade. tu vai investir, tu resolve, a pessoa te dá uma solução, tu fica feliz, segue a tua vida. Isso aí já é bem documentado, até já se falava desses poros de trabalho, né? O cafezinho, claro que não é um cafezinho de 2 horas, né? Mas aqueles... senso, né? O bom senso ele é importante, mas 5 a 10 minutos é um poro de trabalho. Tu vai lá, tu vai trocar ideia com uma pessoa de outro setor, tu vai refletir, tu vai sair lá daquela pressão que tu tava, daquela demanda, tu vai voltar com novas ideias. Então isso é importante também para desligar e tu voltar até mais produtivo. E tinham até empresas uma vez que queriam tirar o tal do momento do cafezinho, mas não, ele é importante que é uma pausa controlada. É uma pausa nos controlada, momentos. isso, com certeza. Tu consegue fazer esse brainstorm ali com outras pessoas. Isso. Eu ia comentar mesmo, porque a pausa do cafezinho não necessariamente vai ser lá improdutiva, porque às vezes essa troca, como vocês trouxeram, com uma pessoa de outro setor, no meu ponto de vista, e assim, baseado realmente no meu dia a dia, é muito construtivo. Tu consegue enxergar a solução de um problema por um ângulo diferente, do qual tu ainda não passou, ou não tem, uma visão de mais de um referencial, né? Então é uma pausa para o bem-estar mental, mas ao mesmo tempo é produtivo também para o teu trabalho, né? Sim, eu vejo assim, tu vai lá, vai tomar um café, encontra a pessoa, para conversar 5 minutos ali com a TI, com a segurança, às vezes trazem coisas assim que depois parecem óbvias, mas porque tu estava ali no teu mundinho fechado, tu não enxergava, e eu acho muito produtivo. Com áreas de RH, o jurídico ali, as demandas deles, o que eles têm de dificuldade, o que a gente entende do ponto de vista médico-ocupacional. Essa troca de ideias rende muito, e rende para a empresa. Com certeza. Rende para a empresa. Uma coisa que a gente brinca sempre no cafezinho tá bitolado, faz o que tem que fazer. Vai pro cafezinho, ó, que nem os japoneses dizem, não pensa. Não pensa. Toma café, viva o café, experimente o café, veja tudo que tem ali ao redor e depois volta. Esse é até um exercício, né, que a gente fala assim, em desconectar. Tu tá tomando café, degusta o café. Degusta o café, né? Tipo assim, olha só. Sente o cheiro, Isso! o odor. Né? Eu estou tomando café agora. E falar isso pro teu cérebro é um exercício. Outra coisa que funciona muito bem, crise de ansiedade, é tu pegar em partes no teu corpo e tu saber e falar assim, estou pegando na minha mão, meu braço, estou mexendo nos meus pés. Tu tira o teu foco da ansiedade e tu passa para outras áreas. E a gente não faz isso. Não faz. Quantas vezes a gente lava de manhã o rosto no piloto automático, né? Lavou, escovou os dentes, secou. Gente, é o teu momento. E tu nem se viu fazendo, né? Tu tava completamente em outro... Tu já tá ali na frente, ó, pensando assim, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar café, porque eu tenho que sair tal horário. Tu tá sempre vivendo no futuro. Exercícios também, a gente sabe que a ginástica laboral não tem assim uma comprovada eficácia, mas ela vale muito pela pausa. A pausa, né? Principalmente em setores administrativos, ali tu brincar com o teu colega que não consegue alongar, tu vai dar uma risada, tu vai relaxar, tu vai soltar aquela tensão muscular. Então acho que exercícios de respiração, de exercícios de psicologia, tudo que tu puder trazer para dentro assim, da tua rotina da empresa vai acabar te ajudando a desligar, tornar a tua equipe ali mais relaxada para produzir melhor. E vendo assim pelos dois lados, né? O da empresa de trazer essa proposta, de trazer esse novo conceito assim de trabalho, mas o da pessoa como indivíduo de se submeter a fazer aquilo de fato. Fazer. Porque a gente até sente uma certa resistência. Isso, fica né? envergonhado. Isso, não é? Eu não vou fazer. Eu não vou parar Vou de me trabalhar, ficar de pé aqui. Não, tem muita coisa pra fazer. Quando eu já atuei na Florência, a gente tinha lá uma vez por mês 1 hora de yoga ali do RH. No início foi meio estranho, assim, mas era... Que legal. Tu voltava, parecia que tu tinha dormido 8 horas e tinha voltado pro trabalho. Nossa, produtividade lá em cima, né? Nossa, As pessoas mais felizes. voltava andando nas nuvens, assim, porque ela fazia exercício de alongamento e Gostei dessa ideia. meditação. Fantástico. Uma vez eu tive contato com um líder que ele era o líder, o general bom. Tem que dar pausa. Ele chegava no cara e dizia, olha, tu tem que dar aquela pausa. Não tem coisa pra fazer. Tu tem que dar uma pausa. Tem que dar uma pausa. Qual parte tu não entendeu da pausa? Às vezes decidia não, porque ele mandou parar, Deus falando, não, olha que bom isso. Geralmente é pra trabalhar. Positivo, né? Eles faziam, não, porque o fulano mandou parar, eles olhavam, nossa, por que ele não vem lá pro centro fazer isso? Começa a se ver assim, esse estranhamento de estar sempre produtivo e dizer, não, ser produtivo também é pausar.
Com certeza. Porque a gente não é máquina, a gente não funciona 100% do tempo sem essas pausas, sem esse descanso, sem esse momento ali para dar uma regenerada. Porque até a máquina você tem que parar, né? Para dar uma Até a máquina tem que parar, tem que fazer a manutenção preventiva, tem que ajustar alguma demanda dela ali, com certeza. E é melhor uma manutenção preventiva, seguindo essas dicas que vocês deram, do que ter que pausar uma linha inteira, pausar o teu trabalho. Forçadamente. Porque deu algum problema, né? E aí tem que resolver. Por incrível que pareça, o tratamento do cansaço é descansar. É desligar. Não precisa nada mais. Se tu atacar no início, tu vai evitar que tu adoeça. E daí sim tem que fazer algum tratamento, terapia, um tratamento medicamentoso, mas tu tem que prevenir. Se tu prevenir o adoecimento, tu vai gerar menos custo para tua organização, e o trabalhador em si ter, que nem tu mencionaste, essa questão do autoconhecimento ali, de saber quando procurar tratamento, ajuda também para não deixar evoluir para um transtorno mental, uma doença mental mais grave. E é muito engraçado porque quando a gente vai às vezes falar nas empresas com as pessoas, a gente pergunta: nossa, do que você gosta? Eu gosto de comer, eu gosto de dormir. Interessante. Isso é uma necessidade fisiológica, você precisa. Mas o que tu gosta mesmo de fazer? Às vezes as pessoas ficam naquela. Nem sabem. Não sabem. Nunca parei pra pensar. Não sabem. É trabalho, casa, trabalho. Verdade. É enlouquecedor mesmo. É uma rotina que realmente, para conseguir manter aí uma saúde mental, uma qualidade de vida boa, fica difícil se você não fizer essas pausas e não olhar para si, né? Pimentinha, né, da dúvida. O que tu gosta de fazer? É tipo, tu jogou a bomba, sai correndo. Vai ali, deixa pensando, a pessoa. Ela vai, realmente, vem aquela questão: o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o propósito do meu trabalho? É sustentar? Eu tenho uma faculdade para pagar? Qual o sentido que eu vejo nesse trabalho? Além disso, qual que é o benefício? Né? Porque, assim, às vezes são pequenas coisas que a gente se dá o luxo de fazer, que é um prazer. Isso. Procure esse prazer nas pequenas coisas. E não precisa fazer todas as coisas de atividades de pausa, de exercício. Tu pode escolher uma ou duas. Se eu não vou conseguir fazer tudo, eu não vou fazer nada. Não. Não se sabote. Faça o que tu gosta. Eu gosto de uma atividade física, eu gosto de uma arte marcial, eu gosto de leitura, eu gosto de cinema, eu gosto de sair com amigos. Procura algo que tu goste. Tu não vai conseguir fazer tudo, obviamente, mas as que te dão mais prazer, que nem a Bianca falou. E que se encaixe na sua realidade. Na tua realidade, na tua rotina, nos teus horários. E assim, como a gente abre mão disso às vezes, né? Porque nesse cansaço, nessa exaustão, dessa rotina de trabalho, casa, estudo, casa, trabalho, a gente está tão cansado que abre mão do quê? Do momento de lazer, de se encontrar com os teus amigos, de fazer alguma coisa em família, enfim. O teu momento de lazer é o que você risca da tua agenda, porque tua agenda tá muito cheia. E quando tu vai pra lá, às vezes parece que tu volta energizado de um jeito. Tu falou, gente, eu não tava assim, como é que eu voltei mais energizado, com mais vontade de fazer coisas? É uma troca diferente. Com certeza, né? Então, até pra gente também conseguir explorar um pouco mais sobre esse tema, a gente pensar também sobre promoção de saúde mental. Como a gente pode falar nisso também? Agora tá pegando o teu caso, Bianca, ali com lideranças, né? Que nem tem essa situação do sair de férias. Eu entendo também, até quando eu venho liderado pra mim falar: não, porque eu não consigo sair de férias. Mas por quê? Ninguém sabe fazer. Será que tu também tá treinando teu colaborador pra tua ausência? Exatamente. Aí a gente dá, de novo, planta dúvida e sai correndo. Sim, e a cultura, né, da necessidade. Então, às vezes, o gestor, ele se coloca numa posição de que é muito necessário ele ser requisitado quando ele estar presente. Estar presente. Eu não posso deixar de existir nas minhas férias. Né? E, na verdade, não. Tu tem que mostrar pra tua equipe que é importante, sim, tu sair de férias. Né? Claro, vão ter gestões assim, alta gestão, que fica difícil se desconectar, um CEO da vida, né? Mas, minimamente, tu tem que mostrar pra tua equipe que é necessário isso, porque é uma cadeia, um espelhamento. Então, se eu não saio, o meu profissional, se eu não paro ali pra fazer a ginástica laboral, o meu funcionário não vai sentir a vontade de pausar pra fazer a ginástica laboral dele. Dá o exemplo dele. Dá o exemplo, isso aí. Eu quero sair de férias. Final do ano é um período que muita gente quer sair de férias por causa do Natal e Ano Novo, né?
Não tem problema, pode sair. Alinha com os teus colegas quem vão ficar com as tuas demandas. E depois tu me passa, né? E dar essa autonomia. Tu também falou, né, Jonathan, sobre essa necessidade de autonomia que é importante. É importante. O funcionário se sente mais motivado, mais livre para fazer o trabalho. Ele rende mais do que tu não dar as ferramentas, do que tu controlar tudo que ele faz, tem que ser do teu jeito. Às vezes eu gosto de trazer o exemplo que o professor Paulo da pós-graduação falou. Ele era auditor fiscal do trabalho e ele foi historiar uma empresa lá, né, que tinha algumas questões ergonômicas. A pessoa, ela estava sentada num banquinho bem pequenininho, assim, toda encurvada e separando talheres ali, fazendo a inspeção de qualidade. E ele pensou, nossa, que ergonomia horrível. Só que ele tinha tanto prazer naquilo que ele fazia que ele se sentia motivado a fazer. Ele era um dos melhores da linha. Então, claro que tu ajusta o que tem que ajustar, mas essa liberdade que ele tem para fazer o trabalho, esse prazer que ele tem é que faz ele voltar motivado no outro dia, que dá senso de realização, de eficácia de trabalho, né? Eu acho isso bem importante, relevante, dar essa autonomia para ele conseguir desempenhar. E esse exemplo é fantástico, né? Porque tu pensa, nossa, ele deve estar odiando aquilo ali, mas ele fazia do jeito dele ali, no tempo dele. E ele desempenhava, ele entregava o que tinha que entregar, mas ele fazia no tempo dele, do jeito que ele queria. E aí abre um pressuposto bem legal das formas agora que a gente fala de trabalho, não mais o trabalho tanto por horas, mas o trabalho pela demanda. As pessoas são muito mais produtivas em 2-3 horas do dia. Com certeza. E dentro das 8, e que dentro das 8 tu preenche. É o café demais, vou dar uma volta no setor, tô com o celular, vou dando uma olhadinha. Então, entender também, às vezes, qual que é os picos de trabalho. Cada pessoa tem seu pico de trabalho em algum momento, né? Isso, com certeza. Ela tem que se conhecer para tentar performar melhor nesses horários, justamente, né? Isso aí. Por isso é um outro benefício, né? Um horário flexível. A empresa trabalha das 8 às 18. Tá, mas se a pessoa é mais matutina e ela quiser entrar antes, talvez ela desempenhe muito mais até às 8 do que ela tiver que ficar no final do dia. Tentar, claro, para os setores possíveis, mas determinar ali, possibilitar uma carga horária flexível, né? Exato. Claro que alguns setores, dependendo de matéria-prima, de outra linha, não vai conseguir sempre fazer isso. Mas para os que for possível, né, principalmente administrativo... Isso até é um fator motivacional. Né? Quem gosta de ficar um pouquinho mais na cama, se ela entra uma hora depois, a pessoa já entra assim energizada. Eu controlo meu horário. Eu controlo meu horário. Outra ferramenta de a pessoa entender que ela tem autonomia para desempenhar. Hoje eu vou chegar um pouquinho depois, mas eu vou entregar, vou fazer. E esse é um ponto de procura até pelos colaboradores, assim, ao ingressarem em algum trabalho novo, né? Principalmente as novas gerações. Elas estão muito atrás da carga horária flexível, do trabalho híbrido. Exato. Algumas empresas que tinham ido até para o home office total, ali na pandemia, elas viram que total, assim, 100% não dá, então elas têm preferido assim, o híbrido, mas com certeza os mais jovens têm procurado ali carga horária flexível e possibilidade de home híbrido. E aí, fazendo o link disso com a nossa pauta, né, daqui a pouco é de se pensar também, não estão tão errados, né, porque eles estão se conhecendo, sabem o que fazem bem para eles e não estão se colocando numa posição de possível adoecimento daqui a pouco, né, por não estar feliz fazendo o que está fazendo, seguindo aquele horário, ou não tendo essa flexibilidade, né. Tem uma situação até engraçada, eu vi não sei se era uma psicóloga ou uma pessoa de RH, ela falando, essa geração, ela não quer trabalhar, ela não quer se comprometer. Daí, claro, como é que eles vão querer ficar medicados 100% do tempo para conseguir trabalhar? Então, a família toda que passou por isso, eles tipo, isso. Não quero isso. Eles querem mais flexibilidade, mais possibilidades, né? Ter uma vida pessoal também em foco, né? Porque a gente tem essa tendência de focar absolutamente no trabalho, e talvez as gerações anteriores também, a gente tanto que via assim, uma ausência de estar em casa, por estar todo o tempo, né, no trabalho, em relação à criação dos filhos ali, e daqui a pouco eles estão olhando para, não, eu quero o trabalho também, mas eu também quero a minha vida pessoal, e eu acho que é nesse ponto que a gente precisa ter um pouco mais de atenção para nós que estamos vivendo nessa rotina de altas demandas, de estar numa carga horária grande, digamos assim, né, e ocupar a nossa agenda, o nosso tempo livre com coisas
para o desenvolvimento, com coisa de outro trabalho, com coisa de outra fonte de renda, como a gente trouxe ali no começo, né? Então, a gente precisa realmente olhar para si e também querer dar foco à nossa vida pessoal, né? Ela também é importante para manter uma qualidade de vida, né? Exato, né? Porque vida é uma coisa só, né? Eu tenho a vida, mas eu tenho a minha vida profissional, minha vida pessoal. No final, é uma só. Tá tudo no mesmo pacote. Equilíbrio. É o que é mais difícil hoje, com certeza, é o equilíbrio. Porque a gente desempenha diversos papéis, né? É pai, mãe, filho, esposa, né? E diante disso tudo, cada caixinha dessa é um pedacinho da nossa vida que a gente tá administrando, né? Então, assim, como é que a gente vai equilibrar todos esses pratinhos? A gente vai ter que priorizar algumas coisas, outras a gente vai deixar de lado, vamos pegar daqui um tempo. Não é tudo o tempo todo, todos os dias. Com certeza. Né? Agora o foco vai ser ir pra academia, porque eu entendo que saúde mental está totalmente ligada à saúde física. Vamos começar. Com certeza. Sei lá, 2 vezes por semana, depois a gente amplia. Mas assim, é não dar conta de tudo. Eu acho que hoje em dia a gente precisa entender isso, né? Viver não é dar conta de tudo. Viver é um passo de cada vez. Hoje eu não consegui comer saudável. Mas amanhã tu vai conseguir. Né? Porque hoje à noite daí tu já vai encaminhar as tuas coisas para que amanhã tu consiga começar com o teu mamão, durante o dia não abusa tanto do carbo. É equilíbrio, não vai ser 100% todos os dias. Não vai. Hoje eu não consegui ir na academia, eu vou parar de pagar. Não, outro dia tu vai. E não precisa desistir porque não foi um dia. O exercício físico, ele fascina o cérebro, ele fascina os neurotransmissores, ele é importantíssimo para a nossa saúde mental. Tem a velha máxima, né? Mente sã, corpo sã. Isso aí. Outro equilíbrio, né? Até tem uma blogueira bem famosa que eu sigo, a Júlia Faria, e ela estava num quadro de ansiedade muito grande e ela foi pro psiquiatra, né? E ela trouxe nas redes sociais, assim, querendo tirar o tabu também de consultar um psiquiatra, com né? certeza. E ela disse, eu saí da minha consulta com uma requisição que estava escrito, fazer exercício físico. E ela disse, e eu não consegui fazer ainda. Ela disse, se ele tivesse me receitado um remédio, seria tão fácil passar na farmácia, comprar e tomar. E ela disse, e eu quero trazer isso para as redes pra gente discutir, porque é algo que a gente não fala. Não fala e não faz. E não faz. Por quê? Porque tu vai priorizando outras coisas. E aí a gente volta a falar, é equilíbrio, não é todos os dias. E daí ela talvez poderia até ter chegado e ter dito, é sério, eu vim aqui, paguei tantos reais pra dizer que você fazer exercício, vai olhar. Sim, às vezes o óbvio tem que ser dito. E tu precisa pagar pra ouvir. Possivelmente algumas pessoas trocariam de médico para um que só receite. Que queira só a Só medicação, né? E aí entra bem o ponto que tu trouxe ali, aquela frase, né? Tô com a agenda ocupadíssima, mas tô vivendo medicado, né? Tô conseguindo. Não, eu entrego. Tô dando conta de tudo, mas tô medicada. Minha bolsa de remédio tá ali na mochila. Já tô com tique nervoso, mas tô trabalhando. Eu tenho conhecido meu que é psiquiatra, ele trabalha muito com humor, assim, nas sessões dele. Daí um dia veio uma pessoa pra ele, olha, não, preciso tomar alguma coisa, tô muito trabalhoso, não sei o que. Eu, ouviu e tal, fez o acolhimento, mas chegou uma hora daquela pergunta da brincadeira, nervosa, assim. Mas você para já um tempo, pra quê? Ele falou, pra morrer, cara. Se tu continuar assim, tu vai morrer. Mas já que tu tá sem tempo, já separa. Ele disse que ele tomou uma chapuletada, assim, olhou assim, o cara olhou, nossa senhora, tá certo. Então, tem que preparar, tu tem que entender que algumas coisas tu tem que fazer, tem que dar essas prioridades. Nem tudo é medicamento. Existem, claro, questões que a gente vai ter que medicar, mas às vezes a gente tem que entender que o medicamento é num caso muito mais extremo, né? Então, a coisa que a gente pode fazer é o mínimo, né? É o autocuidado, carinho com nós mesmos. Às vezes é difícil a gente ter carinhoso com nós mesmos. Sim, essa empatia consigo mesmo, ela é bem complicada, tu deixar em segundo plano na maioria das vezes. Eu li esses dias num livro que falava assim, tu se trata como tu trata o outro, porque às vezes você tem um pouco mais de paciência com um erro de alguém, de um colega de trabalho, do que com o teu próprio, né? Então você se cobra muito e se julga muito, mas se fosse o mesmo o erro de outra pessoa, tu trataria de uma forma diferente, tu absorveria, relevaria melhor. Exatamente. E por que às vezes a gente não consegue fazer isso com nós, né? Eu errei naquele negócio, não podia ter errado. Você errou. E fica remoendo, né?
ali dentro. Isso. Tu revê aquela situação, tu pensa em alternativas e tu fica com aquilo. Eu não sirvo, eu não faço nada direito, essas cobranças aí que acabam te adoecendo também. E às vezes vai criando, eles chamam um termo, é discussão de escada, que tu saiu da reunião, tudo mais, tá descendo a escada, vem todos os argumentos que tu precisava para e voltar Me dê mais um minuto, por que eu não pensei isso antes? É verdade. Mas é interessante a gente falar de burnout. Eu lembrei desses tempos de um caso, até um evento que a própria SIC fez, e eu consegui trazer a Isabelle Camargo, que teve um burnout no Jornal Nacional, apresentando a previsão do tempo. E ela falou, é tão estranho porque quando eu tive o burnout, eu não sangrei, eu não caí no chão, eu só paralisei. E eu tava ouvindo as pessoas no meu ponto me dizendo, Isabelle, volta, Isabelle. E daí que ela percebeu que teve um burnout. Então, como é difícil até a gente perceber esses sinais. É difícil porque o burnout ele tem uma questão que ele tem muita questão de vulnerabilidade, né? Por que todo mundo daquela redação não teve burnout? Porque a gente tem uma questão de vulnerabilidade. Então, essa questão de se conhecer facilita que você previna que aconteça contigo. Os principais estudiosos do tema dizem que é muito mais importante para o desenvolvimento do burnout é a questão da valoração que o indivíduo dá para aquele estresse crônico do que a própria intensidade, duração e frequência que ele está exposto ao estresse crônico. Então, a valoração, o significado que tu dá para aquele estresse crônico que te adoece, que te causa o burnout. Então, tem muito essa questão de vulnerabilidade. Ela, com certeza, por várias questões que eu já falei aqui, genética, hereditariedade, afeto, ela estava mais suscetível a desenvolver o burnout ali naquele momento, ali naquele ponto de estresse máximo, que para o outro talvez não fosse. Então, por isso que as empresas têm que atacar aquelas questões que podem desencadear o burnout, que a gente acabou de mencionar. E já se fala, até elas trazem uma discussão que hoje está tomando no nível nacional, os EPIs da saúde mental. Interessante esse termo. A gente tem para andar na fábrica, a gente tem para trabalhar dentro de um caminhão e tudo mais, mas e da nossa saúde mental? O que a gente tem de aparato para isso? A gente está olhando para isso de uma forma mais recente, como o Jonathan colocou, né, de estarmos com uma pauta dentro das empresas de saúde mental. Saúde mental. A partir do ano que vem nós vamos ter que reconhecer risco psicossocial. Como é que faz isso? As empresas estão discutindo. Nós mesmos na Marco Polo encomendamos um estudo de saúde mental para a psicologia da UX para avaliar os setores, para ver o que atacar, como atacar. Se tu não conhece o problema, tu não sabe o que fazer. Se tu não tem o exame da tua patologia digestiva, tu não sabe o que opera. Então tu tem que conhecer para poder atacar de forma correta. E hoje muito se fala com a própria empresa, com o gestor. Às vezes a empresa ela é um sistema organizador de pessoas. As pessoas têm uma vida que já é desorganizada, elas entram num sistema onde está organizado, ela se desorganiza mais, porque aquilo não é normal para ela. E então ela vai talvez fugir. Ela vai entender que aquilo não é a minha realidade, não preciso ficar aqui, não posso ficar aqui. Então, até esse papel é o papel social da empresa também. Qual que é a responsabilidade social que também não tem isso perante o colaborador, né? Sim. Hoje a melhor definição que a gente pode usar do burnout, recomendo até a leitura do O que não te falaram sobre o burnout do professor Marcos Mendanha. Ele reconhece que a definição menos pior é a da CID-11, da Código Internacional de Doenças, porque as antigas do Freudenberg, o burnout era tudo, mas ao mesmo tempo não era nada. Era síndrome, mas não era síndrome. Era doença, mas não era doença. Então a da CID-11 ela é a melhor, porque ela tem menos chance de ser iatrogênica. Então a gente recomenda que os profissionais de saúde, de RH, de psicologia se baseiem nela, né? Que é uma síndrome decorrente da exposição ao estresse crônico não bem gerenciado, tanto pelo trabalhador quanto pela empresa. Tu vai ter sentimentos de negativismo, cinismo, falta de motivação com relação ao trabalho, aquela exaustão, o esgotamento e sensação de ineficácia, de inaptidão, de falta de realização. Tem que ter basicamente esses três. Basicamente não, tem que ter os três para tu caracterizar. Mas muito mais importante é que o burnout nunca vai ser o primeiro diagnóstico. Ele é residual, ele é um diagnóstico de exclusão. Pelo que está escrito na CID-11, e é sério mesmo, tem que excluir
todos os transtornos psiquiátricos antes de chegar no burnout. Por que ele diz? Lá está elencado descartar transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno de estresse. Só que ele deixa em primeiro lugar o transtorno adaptativo. Por quê? Porque na definição da CID-11, para tu diagnosticar transtorno de adaptação, tu tem que descartar todas as outras doenças psiquiátricas. Por que ele não deixou o transtorno de adaptação dentro do grupo de transtornos de estresse agudo, transtorno de estresse pós-traumático? Porque justamente o professor Mendanha interpreta assim, eu concordo, que é para descartar todas as doenças psiquiátricas antes. Então, tem muita demanda jurídica hoje do burnout, mas não tendo sido feito esse diagnóstico diferencial, tu já consegue eliminar. E quanto tempo será que levaria para fazer toda essa exclusão? Eu fico pensando porque nesse tempo de fazendo toda essa exclusão, a pessoa ainda está ali submetida naquele ambiente e adoecendo cada vez mais, né? Penso eu. O profissional ele vai conseguir... com um bom exame psíquico, com uma boa anamnese, com um bom exame físico, ele vai conseguir já descartar muitas coisas de cara. Entendi. Como o burnout ele é um diagnóstico de exclusão, você tendo feito esse descarte de outras patologias psiquiátricas e concomitantemente a isso, tu investigar o ambiente de trabalho. Daí tu vai ele tem uma linha lá, por mais incrível que pareça, ele tem um fluxograma lá de investigação do burnout. E não é tão complexo assim. Tu vai fazer a análise clínica, tu vai descartar essas doenças, tu vai tratar, se for o caso de uma outra doença ou transtorno mental, mas ao mesmo tempo o médico do trabalho, o psiquiatra, ele vai precisar investigar o ambiente de trabalho, ele vai ter que ver sintomas subclínicos ou mesmo sintomas em outros colaboradores, ele tem que descartar, ele tem que verificar se aquela empresa ali tem um ambiente ou o setor do funcionário em questão nocivo, né? Ao mesmo tempo que as empresas, elas atacando, mostrando que tem programas de sobrecarga, para evitar sobrecarga, para dar autonomia, de programas de bem-estar, de saúde mental, ela consegue provar que o ambiente de trabalho dela é são. Como o burnout, não tem outra possibilidade, ele é relacionado ao trabalho, ele é necessário, não é com causa, ele tem um nexo irrestrito ao trabalho. Se tu mostrar que tu atua nessas áreas, tu já consegue descaracterizar. Também é importante lembrar que não existe burnout em paralelo a outras doenças psiquiátricas. Ou tu tem um, ou tu tem outro. O CID-11 até ele não trata o burnout como uma doença ou como um transtorno. Ele não está no grupo de doenças mentais, ele está no grupo de problemas relacionados ao trabalho, que é uma das causas que tu vai procurar um atendimento, né? Tu tem algum problema de relacionamento, tem alguma questão de dificuldade de relacionamento interpessoal, alguma crítica vamos supor assim, de assédio, tu vai procurar atendimento. Mas necessariamente o burnout não está no CID-11 elencado como uma doença, como no grupo das doenças mentais. Então, teoricamente, tu cessando o estressor crônico, tu já resolve. Essa seria uma das principais curas do burnout. E se fala muito do mundo do trabalho porque praticamente 8 horas por dia a gente está no nosso local de trabalho. A gente passa mais no local de trabalho que na nossa própria família. Com certeza. Então, ali, e às vezes é um local já bem estressante, Tem estresse no ar e como tu tá lidando com isso ali. Isso aí. A empresa tem que mitigar, se tirar 100% não, daí não existe isso, mas que ele seja que ele não seja um possível causador de doença, né? Que tu consiga manejar ele e cumprir, performar o teu trabalho sem adoecer. Isso que é interessante dos últimos estudos do burnout ali, porque o Mendanha fala no livro, o burnout é que nem um extraterrestre. Eu não digo que não exista, eu só nunca vi. Por causa desses conflitos de conceito dos primeiros estudiosos, né, do Friedenberg, da Mislash. O teste da Mislash, o MBA, que é o mais usado, se tu aplicar em 100 trabalhadores, todos vão ter um grau ou menor grau. Será que essa ferramenta ela serve para tu quantificar o estresse crônico ali, o nível de burnout na tua empresa? Certamente não.
Até porque o burnout, ele é um conjunto, na verdade, né, de diversos sintomas. Então, vai ter esse conjunto, ele tem que estar bem consolidado para te dizer assim, ele é um burnout, porque ele vai primeiro aparecer como um quadro de ansiedade, depois com um quadro de, às vezes até depressão, Com né? certeza. Desenvolvido e desencadeado pelo ambiente de trabalho. Então, assim, ele aparece isoladamente como algo muito comum para nós. E ele é a primeira barreira. A gente não está querendo dizer que o trabalho não adoece. Trabalhar pode adoecer. O trabalho ele é um fator tanto para o bem da saúde quanto para o mal. Transtorno depressivo, transtorno ansioso, transtorno adaptativo, transtorno de estresse pós-traumático. Todos muito já bem documentados e relacionados com o trabalho. Hoje a dificuldade é que o burnout ele pega muito desses sintomas, dessas doenças já muito bem documentadas, já muito bem estudadas, verificadas, ele pega muita coisa dessas doenças. Então, hoje a principal dificuldade de conceituar, de identificar, é porque ele se mescla muito com doenças psiquiátricas que podem ter nexo ocupacional. E só que essas doenças, elas têm concausas, elas podem ter concausas, vulnerabilidade, hereditariedade, predisposição genética. E o burnout, do jeito que ele é conceituado hoje, ele tem que ser exclusivamente relacionado ao trabalho. Ou seja, toda fadiga, todo burnout é fadiga, mas nem toda fadiga é burnout. Interessante. Gente, o bate-papo tá maravilhoso. Só que, assim, vamos pegar, assim, um comentário de vocês dois pra gente poder finalizar essa com chave de ouro. Pra também o pessoal não achar que a gente tá tendo burnout aqui durante todo esse tempo, pra gente conseguir finalizar nosso bate-papo. Por favor, Bianca. Perfeito. Bom, eu acho que, diante da nossa conversa, fica aí o alerta, assim, pra gente pensar em ações de promoção de saúde mental, né? De que procurar psicologia e apoio psicoterapêutico é saudável. A gente não é morde, né? É isso aí, a gente não morde. A gente ajuda, né? Além de ser uma escutativa aí super importante, assim, se desenvolve técnicas de enfrentamento, que é super importante. E que esse assunto, ele não fica por aqui, né? Ele tem que ser discutido cada vez mais dentro das empresas, entre profissionais, efetivamente, e que novos caminhos vão se abrir cada vez mais, né? Mas a gente tem que estar disposto também a discutir, porque as discussões, elas são muito importantes para isso, né? As discussões, elas não são ruins, elas são muito antes, pelo contrário, elas são muito boas. Com certeza. A troca de ideias favorece tu conseguir implementar ações de saúde mental. Todas as empresas estão pensando de alguma forma nisso, mas como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos desenvolver isso? Então, troca de ideias, esses espaços aqui de conversa que mesmo assim que promove, acabam ajudando a fomentar isso nas empresas. Eu acho super importante e é o novo que as empresas precisam buscar hoje, é que nem a Bianca falou, é implementar a saúde, medidas de proteção à saúde mental, de bem-estar para as empresas. E as últimas palavras que eu queria falar é descanso e férias. Por favor. E realmente estar de férias, né? Estar de férias. Sem estar ali conectado no teu trabalho ainda, né? Então, realmente estar presente lá quando fizer essa pausa. Estar presente nas férias. Isso. Perfeito. Exatamente, pessoal. Então, muito obrigado pela participação e presença de vocês, né? Foi um prazer aqui para nós também tirar esse tempo. É um tempo de qualidade, né? Que a gente tira para realmente... É uma forma, né, da gente conseguir cuidar de nós. Também ouvir sobre isso, né, Ana? Foi realmente agregador. Aprendi muito, inclusive, também. Ficaram aqui várias dicas pra gente aplicar isso, cuidar com isso, porque, de fato, estamos notando essa alta de mais diagnósticos em função dessa exaustão, dessa sobrecarga. Então, a gente ficar de olho nisso. Muito obrigada, gente. A gente vai encerrando por aqui, mas com certeza temos bastante pauta ainda a ser falada, né, num próximo momento. E vocês, pessoal, nos acompanhem aqui nas nossas redes sociais. Quais são as nossas redes mesmo, Ana? Pessoal, nós temos as nossas redes sociais, @SIC-Caxias-Oficial, @SIC-Jovem, e esse podcast, assim como outros temas, vocês podem encontrar no Control Mais. Então, fiquem bem, gente. Até mais. Até mais. E tchau. Tchau. Tchau.